Continuando aqui a nossa sequência, a gente está aqui no Lei de Causa e Efeito, né? Então, vamos estudar aqui e o roteiro, os objetivos da manhã de hoje é comparar a lei de gravitação universal, a terceira lei de Newton, né? Vocês com certeza estão lembrados, né, da física, a lei da gravitação universal e dos movimentos com o conceito de causa e efeito, definido pela filosofia e pela ciência e pelo espiritismo. Comparar o que a gente estuda na ciência com as definições e conceitos de filosofia, ciência e espiritismo. Analisar os diferentes significados de causa e efeito, aquilo que a gente ouve falar de lei de Talião, a pena de Talião, código de Hammurabi, karma, fatalidade, determinismo, justiça divina, e explicar a visão espírita da lei de causa e efeito. Então, vamos percorrer esses temas na manhã de hoje, né? As manifestações e mecanismos da lei de causa e efeito. Então, vamos passando por aqui para a gente conversar um pouco. Primeiro, voltando às bancas de colégio aí, né? A lei de Newton. Está lembrado, né, meu amigo? A lei de Newton. A lei da física de causa e efeito. É a terceira lei de Newton. Isaac Newton. A lei do par de ação e reação, quando a gente estudou, que dizia o seguinte, que ele observou, porque a física é essa ciência que observa a natureza. Então, os cientistas são aqueles que têm uma visão apurada do que está acontecendo na natureza. Então, quando ele observa os fenômenos naturais, ele busca tirar daqueles fenômenos naturais uma lei que se repete, que ele pode provar matematicamente. Então, assim, a ciência avança, assim a ciência descobre os fatos, né? Então, quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, e, simultaneamente, o corpo B exerce uma força sobre o corpo A, com a mesma intensidade em sentidos opostos, isso é a lei do par de ação e reação. A força que A exerce em B é a correspondente, e a força que B exerce em A constitui o par, ação e reação dessa interação de contato. Essas forças possuem, em princípio, a mesma intensidade. Está apagando, é? Será que é o mau contato? É um problema de Osmar. Osmar contato. É a lei de Osmar, né? Olha, é o projetor. Ele está apagando ali. É Osmar. Osmar contato, né? Então, essa interação, ela possui a mesma intensidade, direção, mas age em sentidos opostos. Então, aqui embaixo a figurinha, né? A força que A exerce em B e a força que B exerce em A. Então, um empurra, o outro defende, né? Na mesma intensidade, em sentidos opostos. Que silêncio maravilhoso. Isso aí é a história do bode na sala. Você sabe essa história do bode na sala, né? O cara dizia que morava numa casa muito apertada. Aí ele reclamava que a casa era apertada. O cara disse, rapaz, não tem problema não, bota um bode na sala. Aí disse, como é que pode eu botar um bode na sala? Aí disse, não, crie para você ver. Aí ele botou o bode na sala, depois de uma semana ele perguntou, como é que tá, rapaz? Um inferno, a confusão, tudo batendo de tudo, derruba tudo. Aí ele fez, agora tire. Aí ele tirou, aí disse, agora isso é uma beleza, aquele espaço maravilhoso, a mesma coisa. A gente estava ouvindo o silêncio, né? Aí reclama de silêncio. Aí bote uma betoneira para funcionar, aí pare, a mesma coisa. Então é assim, a gente reclama de barriga cheia, né? Então, princípios da terceira lei de Isaac Newton. As forças possuem a mesma natureza, caso contrário, não haveria contato. Quer dizer o seguinte, que são forças gravitacionais, forças elétricas, forças magnéticas, são forças da mesma natureza, para uma agir sobre a outra, né? A interação entre os dois corpos em um mesmo campo, e as forças não se equilibram e não se anulam, pois são provenientes de corpos diferentes. Isso aqui é uma linha geral
do que existe na natureza, que a gente vai trazer esse paralelo para a lei de causa e efeito, que a gente vai estudar nas outras questões, né? Aí são os exemplos, né? A gente caminha exercendo uma força no solo. Quando eu piso e puxo, eu vou para frente, porque o corpo exerce uma ação sobre mim. Se eu estou nadando, quando eu boto a mão na água e exerço uma força na água, a água devolve na mesma intensidade aquela força que eu coloco. Então, meu corpo vai para frente, porque eu não tenho... Aí lá vem física de novo, né? Atrito, né? A força do atrito contribui da mesma forma para... Se eu estou andando de pé no chão, eu deslizo com uma certa velocidade. Se eu botar um patim, a minha velocidade é maior? A força é a mesma. Por que a velocidade é maior? Porque influencia menos a força do atrito, porque na roda o atrito não existe. Se eu deslizar na água, o atrito é quase nulo, eu escorrego. Por que eu escorrego? Porque a força do atrito é quase nula. Então, você desliza. Então, a força do atrito é uma força que impulsiona você em sentido oposto. Entendeu? Então, se eu estou empurrando um carro, se eu for empurrar um carro e a roda quebrar, é mais fácil ou mais difícil empurrar o carro? Mais difícil. Eu vou ter que empurrar com mais força para poder ele se mexer, porque tem um atrito maior acontecendo, né? Então, a brincadeira aqui de cabo de guerra, quem é que vai ganhar? O lado que está puxando com mais força, que vai deslocar o outro lado, né? Então, é a mesma coisa. Se eu empurrar alguém, esse alguém, se estiver parado, aquele corpo parado vai devolver essa intensidade. Mas como ele não tem uma força suficiente para parar, você vai para trás. Mas se eu for empurrar uma parede, a parede vai lhe devolver naquela mesma intensidade. Só se você tiver uma força muito grande, você vai derrubar a parede, porque você vai exercer uma força maior naquela parede do que a força que a parede lhe devolve, que ela pode suportar, né? Correr, chutar uma bola, tudo isso são exemplos de que você exerce uma força naquele corpo, aquele corpo devolve, e de acordo com a intensidade da força em sentido contrário, a gente movimenta o corpo ou não. A lei de causa e efeito passa por aí. Se alguém bate, alguém responde, né? Então, vem a história aí, né? Né, minha amiga? Então, e tem gente que não aceita bater na mesma proporção, né? Tem que bater mais forte. Não, se me bateu, vai levar. E vai levar não na mesma intensidade. Vai levar dobrado, digamos assim, né? Mexeu porque quis, né? Catucou porque quis, né? Então, é um pouco esse paralelo que a gente vai estudar da lei de causa e efeito, né? Pena de talião, fatalidade, determinismo, justiça divina, causa e efeito, o conceito de karma, ou karma com C, né? O karma com K. Então, vamos passar por aí nessa manhã. Só recordando, provavelmente nós já passamos por isso, a gente não está lembrado, mas a gente já passou por essa famosa lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente, né? Então, é uma desforra correspondente à ofensa. Eu fiz, eu respondo naquela mesma intensidade. Consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena. É uma retaliação. Se eu matei, eu morro. Se eu cortei, eu sou cortado. Se eu feri, eu sou ferido. É mais ou menos essa proporção que se coloca, né? Então, é por isso que se fala olho por olho, dente por dente. É uma das leis mais antigas, porque os indícios foram encontrados no Código de Hammurabi, lá no reino da Babilônia, século XVIII a.C. Né? Isso aqui era uma pedra muito grande que existia e que se escreveu na pedra as tábuas da lei, do Código de Hammurabi. Então, ficava escrito tudo que era para ser seguido, né? Você escrevia ali, porque se você descumprisse, você ia pagar conforme aquele Código de Hammurabi.
né, permite evitar que as pessoas façam justiça elas mesmas, porque você tem um código, introduz no início de ordem na sociedade com relação ao tratamento de crimes e delitos. À medida que a sociedade começa a adotar regras, leis, códigos, você começa a ordenar as coisas, né? As coisas não podem ser aleatoriamente, você tem que obedecer leis. É isso que a gente vai se educando para saber como as coisas são. E, no íntimo, a gente sabe que a lei de Deus está escrita onde? Na nossa consciência. À medida que a gente evolui, a gente já sabe o que é certo e o que está errado. E não precisa estar escrito em canto nenhum, porque a gente já assimilou o que é certo e o que é errado. Então, intimamente, por certo, todos nós que estamos aqui, a gente já sabe como proceder. E todas as vezes que a gente age fazendo alguma coisa errada, a gente já sabe que errou. A gente tem consciência de que está errado. Certo? Não, eu estou errado, mas eu vou fazer assim mesmo, porque, né? Mas a gente sabe. A gente sabe porque o código de Deus, as leis de Deus, estão escritas na nossa consciência. E à medida que a gente evolui, quanto mais evoluído é o espírito, mais rigorosa é a lei que ele carrega dentro de si. Ou seja, ele está mais sintonizado com as coisas de Deus. E as coisas de Deus são as coisas que são voltadas ao bem, ao amor, ao divino, ao harmonioso. Todas as vezes que eu ajo em desconformidade com esta lei, eu estou agindo contra a lei de Deus. Então, eu tenho consciência de que moral é agir conforme as leis de Deus. Ético é agir conforme as leis de Deus. Agir contrário a isso é falta de ética, é falta de moral. E a gente já sabe o que é bem e o que é mal. E quanto mais evoluído nós formos, mais tranquilidade a gente tem em agir. A gente vai educando o nosso livre-arbítrio a não infringir as leis de Deus. Né? E a lei dos homens mudam de acordo com a nossa capacidade evolutiva. Quanto mais evoluído um povo, mais tranquilo o seu sistema legislativo. Por quê? Porque todo mundo já sabe o que é o certo e o que é errado. A gente vai contrariar as leis menos. Né? E quanto mais atrasada uma civilização, mais rígida são as leis. Por isso que, num determinado momento da história da humanidade, a gente precisou da lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Ainda tem gente que ainda está na lei de Talião. Ainda tem. Porque vivemos numa sociedade díspare, né? Nem todos estão no mesmo patamar. Não é isso? Mas a gente vai chegar lá. O aspecto que a doutrina espírita coloca na lei de causa e efeito é que Jesus, há 2000 anos atrás, ele introduz um outro aspecto, o amor. O amor é uma variável importante na educação do espírito. Ou seja, você bateram a tua face direita. O que é que Jesus disse? Se fosse a lei de Talião ou o código de Hammurabi, devolva a mesma porrada na face direita. Né? Jesus disse o quê? Se alguém bater na tua face direita, oferece à esquerda. Ou seja, Jesus introduz o conceito do amor, o conceito do perdão, o conceito da tolerância, o conceito do entendimento, para a gente elevar o patamar de entendimento. Né? Então, a vingança, do ponto de vista do espírito mais esclarecido, ela passa a diminuir. É aquilo que a gente diz aqui. Há algumas encarnações atrás, se alguém me batesse, eu matava. Se alguém me batesse há outras encarnações atrás, eu mandava matar. Há outras encarnações atrás, eu dava uma pisa. Na outra, eu mandava dar. Quando mais esclarecido, se alguém bater, perdoa, meu irmão. O perdão. Né? O perdão é essa capacidade dos espíritos.
Hoje não, hoje não. Eu já acho ele lindo. Eu já acho ele bonitinho, né? Que coisa linda, né? Não, perdão, meu irmão, você está certo, o errado estou eu. Não é isso? Não. Não, porque a gente já começa a entender, né? Veja, você colocou um aspecto interessante. Você coloca um aspecto interessante. A gente, quando vai começando a evoluir, a despertar, a gente passa a entender que não é só com você. É com a harmonia do universo. É com Deus. Né? Então, por exemplo, o Código de Legislação americano, ele faz um caso de fulano de tal contra o Estado. Porque quando você comete um crime, você não comete o crime apenas contra aquela pessoa. Você comete o crime contra o Estado de Direito. Você desequilibra o sistema. Né? Então, todas as vezes que se arranca uma flor, se atinge uma estrela. Mas essa é uma dimensão de quem começa a entender de que tudo está conectado. Eu não posso ver alguém agredindo alguém e achar que é normal. Eu não posso ver alguém matando um animal e achar que é normal. Eu não posso ver alguém agredindo a natureza e achar que é normal. Porque tudo está conectado. E eu estou dentro desta engrenagem. Nós estamos mergulhados em tudo isso, né? Então, todas as vezes que se agride a lei de Deus, se agride a cada um de nós numa determinada dimensão. Quando você tem condições de ter uma consciência desperta para essa realidade. Né? Então, por exemplo, se você vê uma briga, aquilo lhe afeta, porque provoca um desequilíbrio. Em outro tempo, se você visse uma briga, você ia para dentro, para brigar também, porque fazia parte da sua natureza. Né? Hoje em dia você já vai, para com isso, acaba com isso, não faço não. Né? Então você já tem uma certa... já toca em você, aquilo já bate em você de uma forma que diz, não quero isso. Né? Então, é o processo de educação de todos nós. Um ataque de alguém. Sim. A ação de alguém ferir alguém? Não, você quando mata uma pessoa, primeiro você agride o corpo. Mas aquele corpo que foi ferido, ele reage de uma consequência material. Mas as consequências materiais daquilo que você fez, ela tem repercussão moral. Essa é a doutrina espírita nos explica isso. Porque a maioria das pessoas não sabem que matando o corpo você fere a alma. As pessoas não sabem disso. Elas acham que matando o corpo está encerrado. Mas não está encerrado. Você assume um comprometimento moral que há uma lei de causa e efeito. Se você feriu, você vai ser ferido. E não basta se arrepender. Não basta se arrepender. Você tem que ir mais adiante. Você tem que reparar. E reparar não é apenas numa encarnação. Não basta apenas se desculpar. Não basta apenas se arrepender. Você tem que reparar. Está aqui no Código Penal da vida futura. Então, muitas coisas na vida da gente, a gente convive com determinadas almas que a gente não sabe por que convive com determinadas almas. Porque tem que reparar. Talvez em algum momento da nossa história eu feri, não basta apenas eu me desculpar, não basta apenas eu me arrepender, eu tenho que reparar o mal que eu fiz. Talvez não nessa, mas
nada passará sem que seja pago o último ceitil, que já nos ensinava Jesus. É da lei. Essa é a lei de causa e efeito. Não é? Mas essa é a lei dos homens. Eu estou preso. A sentença da humanidade, da lei dos homens, ela prende o corpo. Mas muitas vezes nós estamos presos espiritualmente. A sentença que eu carrego é uma sentença de que meu espírito é devedor. Porque eu não me perdoo por um mal que eu fiz. Então eu carrego essa sentença escrita na minha consciência. Eu carrego essa sentença escrita na minha consciência. Eu abortei. Então eu carrego essa culpa quando eu crio consciência de que eu impedi uma vida. Mas não é só, é a culpa. Então você precisa regenerar aquilo que você fez. Aquele espírito que você ofendeu precisa aquecer daquele perdão. É um processo. É um processo que você tem que reparar. Né? Então, aí você diz, não, por causa disso eu vou passar o resto da vida sofrendo. Não. É da lei que você é imperfeito, que você errou. Mas eu não quero errar mais. É olhar daqui para frente. É reparar o que você fez. É fazer o bem a outrem. Né? Então, é seguir adiante. Então, a gente vai caminhando, melhorando a nossa condição evolutiva. Né? Se eu errei, me perdoe. Eu não quero errar mais. Eu não quero errar mais. Né? Então, esse aqui é a questão. Né? Então, a lei de Talião, ou Código de Hammurabi, passa por aí. Né? Questão do karma. Como é que está dito aqui? Tá. A questão do karma é uma palavra que enfoca as ações humanas e suas consequências. No hinduísmo e no budismo, ela tem correlação com punição. A gente nasce para pagar. Então, é o karma que você carrega, né? Pois atinge o indivíduo que cometeu o delito. O homem torna-se escravo de renascimentos sucessivos, sem chance de reverter ou amenizar a sua situação. Então, é aquela coisa punitiva, né? Agora, por que no Espiritismo não tem o mesmo significado que a lei de causa e efeito? Né? O Espiritismo tem um atenuante. Aí a gente já introduziu um pouco essa outra questão. A gente não nasce apenas para sofrer. A gente tem a liberdade de agir e pode mudar o destino, o caminho da nossa existência. Né? Então, essa palavra karma, que às vezes a gente vê em outras filosofias orientais e outras religiões, ela tem um peso, é meio negativo. Não, você carrega um karma com você. É como se aquilo fosse um... E às vezes a gente se coloca dizendo essas coisas, dizendo, não, você está sofrendo porque você merece. Então, isso é o peso do karma. Você sofre porque você merece. Não é merece. Você sofre porque você necessita. Então, é mais suave quando a gente aborda dessa forma. Né? Quando eu pego essa conotação de que a dor é merecimento, eu fico naquela coisa, não, eu tenho que ser um miserável mesmo, porque, não, eu estou num processo de evolução e de educação. Então, eu necessito dessa escola chamada Terra, eu necessito desse artifício chamado dor, para poder libertar o homem velho que ainda habita dentro de mim. Né? Então, isso é uma pegada mais suave. Né? Eu chegar para uma pessoa que está sofrendo, deve estar sofrendo porque você merece mesmo, tem que passar por isso. É diferente de dizer, meu irmão, tenha paciência, tenha resignação, porque amanhã será outro dia. Né? É aquela passagem de eu acho que é Mateus não, aquele apóstolo Tiago Menor, Tiago Pequeno, no Evangelho de Jesus, que é uma passagem daquele seriado Chosen, que a gente não encontra no Evangelho, mas é uma licença poética que serve para ilustrar tudo isso. Eu não sei se vocês viram, mas Tiago Menor, quando os apóstolos receberam do Cristo a tarefa de curar, eu vos dou poderes para, em meu nome, em nome de Deus,
vocês curarem cegos, estropiados, leprosos, vão pregar o amor em meu nome. E os apóstolos receberam esse mandato do Cristo. E Tiago, menor, que era coxo, ficou muito triste. Puxa vida, como é que eu, coxo, vou curar em nome de Jesus, se eu mesmo não sou capaz de me curar? E ele ficou triste e teve uma oportunidade que ele encontrou-se com Jesus. Eu vou mandar para vocês no grupo essa passagemzinha, esse corte. É muito interessante. Ele conversou com Jesus e disse, Jesus, por que eu vou curar em seu nome se eu sou incapaz de me curar? Aí Jesus olha para ele e faz, Tiago, você quer que eu lhe cure? Quero, se você quiser, eu lhe curo agora. Agora, pessoas saudáveis que curam em meu nome esses acontecimentos, o mundo está cheio de relatos. Mas você será uma pessoa que curará em meu nome por amor à minha causa, sendo ainda, se a situação ocorre com você, né? Você é partícipe desse problema. Então, eu já posso ver as alegrias daquele que faz, puxa vida, ele não se cura, mas cura os outros. Então, você será diferente. E amanhã, você estará livre de toda essa situação. Né? Então, é diferente você dizer, a dor que você sofre hoje é porta de libertação para o seu amanhã. É porta de felicidade para o seu. Tenha um pouquinho mais de paciência, tenha um pouquinho mais de resignação, porque amanhã será outro dia. Se você suportar o fardo, o peso que você carrega hoje, amanhã você estará liberto. Né? Então, é por aí. Né? Diga lá. Essa passagem está muito explicada no Evangelho. O bem-aventurado foi bem fechado os olhos. Isso. Se eu sou. Mas amanhã será outro dia. Amanhã será outro dia. Então, a dor de hoje é refrigério de amanhã. Né? A dificuldade de hoje é porta para a sua libertação. Então, se a gente tiver essa compreensão, a gente não se revolta. A gente não se revolta. Não é um Deus punitivo, é um Deus oportunidade, né? É uma porta que se abre. A questão do karma é esse peso. Não é. Não, a lei de causa e efeito é diferente. Você responde, mas há atenuantes, né? Qual seria a melhor forma de reparar um mal? Sofrendo a pena de talião, olho por olho, dente por dente? Não. Como disse Gandhi, se assim fosse, acabaríamos todos os cegos e desdentados. Ia faltar olho, ia faltar dente, né? Se fosse para pagar as coisas olho por olho, dente por dente, ia faltar olho para pagar, porque o perdão é 70 vezes, 7 vezes, né? Imagine se a gente fosse pagar todos os acometimentos com olho por olho, dente por dente. Ia faltar olho, ia faltar dente, né? Então, a reparação do mal seria sofrendo uma agressão, ainda que menor? Também não, porque aí seria necessário que sempre houvesse agressores disponíveis. Né? O que é que a gente mais vê numa reunião de desobsessão? Espíritos querendo ir afora. Ele fez isso, aquilo comigo e eu não perdoo. Ele me agrediu, ele me traiu, ele me feriu e eu não perdoo. O que é que a gente, como doutrinador, tem que dizer? Meu irmão, ninguém escapa das leis de Deus. Não seja você o instrumento da dor. Seja você capaz de superar. Seja você aquele que entende, que perdoa e que releva. E siga adiante. Se alguém feriu a lei, o problema é dele com a lei, não é seu. Se você se mete no meio do processo, você passa a ser parte. E você vai responder também à lei. Né? Não, mas eu queria só apressar o processo. Não é com você, meu. Não é com você. Você não tem esse direito. Ah, mas ele me feriu. É verdade. Mas eu não vou discutir quem foi que feriu primeiro. Mas que seja você aquele que oferece a outra face. Né? Porque aquele que é o cristão, que compreendeu a mensagem do Cristo, é aquele que oferece a outra face. E oferecer a outra face, não entendamos como covardia. Não é covardia, é entendimento.
Dar outra face não é um ato físico de oferecer o rosto. É responder o mal com o bem. Se alguém lhe agride, tá bom, meu irmão. Fica com Deus, fica na paz. O impulso dessa palavra tem um peso. Ainda ontem eu estava no trânsito e parei. Eu errei, eu parei sem sinalizar. Mas eu parei porque vinham 3 idosos atravessando a rua na Barão de Souza Leão. E o carro que estava atrás de mim freou bruscamente e ficou reclamando, sinalizando. Aí eu apontei para os idosos que estavam passando, para ele ver que estava. Eu parei porque as pessoas iam passar. Aí, quando ele parou, ele abriu o vidro, eu abri também. Aí disse, ligue o alerta, ligue o alerta. Eu disse, tá certo, meu irmão, estou errado, mas vá com Deus. Né? Então, a questão é essa, porque se eu entro naquela faixa de vibração, se eu entro na faixa de... Aí, pronto. A atitude de fazer o bem seria neutralizada pela faixa vibratória que eu caí. E como é que está o mundo hoje? Está fácil a gente sair da faixa de vibração superior? É como quem vai ali e já vem. Se você entrar na pilha, tchau. Baixa a guarda na hora. Então, a gente não pode se dar ao direito de baixar a nossa faixa de vibração. A gente não pode se dar o direito de entrar nessa mesma vibração, porque o mundo está muito perturbado, está muito poluído. E se você anda em paz, não baixe a sua faixa de vibração. Permaneça na sua faixa de vibração. E todo dia você vai ser bombardeado por situações dessa natureza. É dentro de casa, é no trabalho, é na rua, é no grupo de WhatsApp. Não entre na pilha. Não entre na pilha, porque o mundo está perturbado. As pessoas estão perturbadas. As pessoas estão atônitas. As pessoas estão angustiadas por 1000 problemas. E você passa o dia absorvendo todas essas energias. E quando você chega em casa de noite, você parece que levou uma pisa. Parece que você levou uma pisa, porque você absorve. Nós somos esponjas. O nosso perispírito é poroso. Então, ele capta essas energias. Então, quando você chega mais tarde, você passa o dia sendo bombardeado. Inveja, mal olhado, né? As pessoas passam o dia lhe bombardeando. E aquilo vai minando. Quando chega de noite, você bate, arreia. Vá para debaixo do chuveiro, tome um banho, faça uma prece, mentalize os seus chakras, dê o autopasse em você mesmo, que você vai se revigorar, porque faz parte. A gente está nessa piscina, está lembrada da história da piscina, e a piscina está agitada. Então, é natural que a gente esteja pegando todas essas vibrações. Né? Então, obrigado, meu irmão. A melhor forma de reparar o mal é o perdão, é o amor. É não entrar na mesma faixa de sintonia. Né? Qual seria a melhor forma de reparar o mal? Pela força do amor, sempre associada à vontade do indivíduo de querer efetivamente reparar os erros cometidos. Né? A força do amor é o que Jesus nos introduziu, associada à vontade. Porque muitas vezes a gente não tem ainda esse amor. A gente ainda não conhece esse sentido sublime da palavra amor. A gente ainda é incapaz. É aquela história, não, eu perdoo, mas não esqueço. Tem muita gente que diz isso. Né? É o primeiro passo. Perdoou, já começou. Né? Eu perdoo, mas não esqueço. Mas o perdão, minha gente, é aquela coisa que... O perdão é bom para quem? O perdão liberta. O perdão lhe liberta. Eu já contei várias vezes essa historinha aqui de Chico Xavier, da história da cachorra dele. Não sei se vocês se lembram desse. Chico Xavier ficou magoado com a irmã, porque adoeceu, saiu de casa, e ele tinha uma cachorrinha que estava muito doente, que tinha que ser sacrificada. A irmã aproveitou e mandou sacrificar a cachorra.
Quando ele voltou, procurou a cachorra. Cadê a cachorra? Morreu. Quem foi que fez? Fulana. Pronto. Chico ficou magoado. Magoado com a irmã porque fez isso. Aí Emmanuel vira para Chico e faz: ei, acabe com isso. Aquele jeito de Chico, mas Emmanuel, por que eu vou acabar com isso? Ela mandou matar minha cachorra, eu não estou triste. Estou triste com ela não tinha esse direito. Para a semana é aniversário dela. Procure saber o que é que ela quer de presente. Seu Emmanuel, você está brincando, você não está vendo não, que eu estou chateado com ela, como é que eu vou dar um presente? Faça isso. Aí ele, muito disciplinado, obediente, vira para a irmã e pergunta: o que é que você quer de presente? Você queria uma máquina de costura. Aí Chico disse: olha, meu salário, eu vou passar 3 meses sem gastar R$1 pagando a máquina de costura. Aí Emmanuel disse: compre. Aí Chico, rapaz, bom, resultado. Deu a máquina de costura, comprou, e na hora que Chico deu, se abraçaram, se perdoou, ficaram felizes, sorriram, passou. E Emmanuel rindo. Aí quando terminou, Chico vira para Emmanuel e faz: Emmanuel, por que você está rindo? Por que você mandou eu fazer isso? Aí ele disse: olha, Chico, é o seguinte, porque a gente precisa de você pleno. E quando você ficou triste, chateado com a sua irmã, você ficou com uma mágoa. E essa mágoa ficou uma mancha dentro de você. Você carregou uma mancha dentro de você. E só há uma forma de reparar, de acabar com essa mancha: o amor. Então, quando você deu o presente e que abraçou sua irmã e que a perdoou, você limpou a sua mancha, ou seja, você ficou pleno. Você ficou pleno. E aí a gente precisa de você pleno, porque você é um filtro. Você recebe e você entrega. Quanto mais puro você tiver, mais pura é a mensagem que você transmite. Daí a mediunidade. Um médium é igual ao outro? Não, porque a gente não sabe o filtro que o médium carrega. O médium cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de angústia, cheio de dores, de problemas. Quando a mensagem chega e passa por ele, a mensagem sai desviando. Quando chega do outro lado, chega toda deformada. Porque você coloca de si dentro daquela mensagem. Se você está pleno, se você está sereno, está tranquilo, ela vem e passa. Ela vem e flui. Você não interfere. Então, o perdão é isso. É você não se afetar com a dor do outro. É a história do caminhão do lixo. Tem gente que amanhece o dia despejando seu lixo em todo canto. E quer despejar no seu quintal. Você recebe se você quiser. Você só recebe se você entrar na faixa de frequência. O cara chega e despeja para você um bocado de coisa. Aí você fica na sua, tá certo, meu irmão. Deus lhe perdoe também. Tá tudo certo. Pronto, você não recebeu. Mas se você entrar na mesma faixa, você recebeu. Conectou e foi adiante. Aquela história de ontem. Não, quero não. Reclamou porque estava com a chave. Não, esquece. Ah, tá bom, reclamou, fica para você com a sua reclamação. Eu não quero. Não é comigo. O vidro de mercador, né? É a sutileza das coisas que a gente fala. Às vezes a gente está convivendo numa determinada sociedade que as pessoas exercitam o seu direito de mando, o seu poder, nas mínimas coisas. E quando recebem qualquer poder, se arvoram da condição de donos do pedaço. E começa a dar ordem em A, em B, em C e D. E você não quer receber aquela ordem, nem está subordinado àquilo ali. Humildade. Tá bom, tá certo, tem razão. Quem mexeu no meu queijo? Foi fulano que mexeu no meu queijo. Foi, tá bom, é seu. Fica à vontade. Não receba. Tem aquela história do cabo? Receba se for bom. Se não for bom, não receba. É seu. Carregue, leve contigo. Né? A gente não precisa estar poluído com essas coisas. A gente não precisa entrar nessa faixa de frequência, né? Porque tudo que as trevas querem é que a faísca seja acesa. Porque se a faísca for acesa, o fogo vai surgir. Né? É simples assim. É lei de causa e efeito. Se alguém bate com violência, você responde com o quê? Com amor.
porrada, né? É a lei de Italião. Com amor, com amor. Não, estou brincando. Bom, fatalidade e determinismo. Fatalista é o destino do homem que está estipulado por uma causa divina ou transcendental. Nada ou ninguém é capaz de alterar a ordem estabelecida no mundo e no universo. É a teoria que diz, não, isso vem de Deus. Deus quer que seja desse jeito. Determinismo. As circunstâncias do mundo e da vida determinam os fatos. Essas duas questões excluem o livre-arbítrio e o acaso. São muito impregnados de um determinismo divino. Deus quer que a humanidade sofra. Deus não quer que a humanidade sofra. Deus quer que a humanidade progrida. As leis de Deus são de amor. A fatalidade só existe, a gente estudou aqui, quando você escolhe a natureza das suas provas, né? Porque a gente tem o livre-arbítrio. Deus não é punitivo. Deus é amor, né? A doutrina espírita nos coloca diante dessa realidade. Pode o homem mudar a ordem dos acontecimentos? Essa aqui é a questão. Deus não determina, é o trilho, você só pode andar por aqui. A gente pode, porque o homem é construtor do seu destino, de acordo com as suas disposições íntimas, e pode modificá-los para melhor, ou também pode complicar. Eu tenho que passar por um determinado caminho que pode ser leve, mas eu posso complicar. Também posso complicar a minha trajetória, porque a gente tem vontade e a gente tem livre-arbítrio, né? E a gente vai domando o caminho que a gente quer percorrer, né? Vamos lá para o Código Penal da Vida Futura. Esse texto está lá no livro Céu e Inferno, e é muito interessante. Eu reportei algumas coisas para a gente captar e entender essa mensagem, né? O Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzidas as observações dos fatos, pode resumir-se nos seguintes pontos. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Quando a gente vê os espíritos se manifestando nas reuniões mediúnicas, habitando regiões psíquicas que eles construíram com os seus próprios pensamentos, são consequências de seus atos, né? Ninguém colocou ninguém num lugar geográfico para viver. O lugar geográfico que a gente vive é compatível com o psiquismo que a gente carrega, com as nossas ações, com as nossas reações. E no mundo espiritual, a gente vai carregar isso, né? Então, é da lei. Por isso que muita gente se sente traído pela lei, porque imaginava que estava revestido de poder e de glória, sob o véu de inúmeros títulos, representando a Igreja do Cristo, e porque chega na parte espiritual, encontra uma realidade diferente, faz Jesus me enganou. Qual é a Igreja do Cristo? A Igreja dos homens. A Igreja do Cristo é o amor. É a lei de amor, é a simplicidade, é a humildade, é a virtude por excelência. Jesus não prometeu o reino dos céus. Jesus veio pregar o reino dos céus. E ele não prometeu materialmente o reino dos céus. Ele apresentou uma conquista definitiva aos eleitos, aqueles que seguissem a sua trajetória e o seu caminho. A gente não pode fugir disso. Então, quando a gente se depara com muitas almas revoltadas, é porque não compreenderam a lei. Na verdade, Carlos, é o seguinte, eles são almas que estão doloridas, amarguradas, sofridas por todas aquelas circunstâncias, mas toda doutrinação, Carlos, ela precisa ser revestida de um elemento só, o amor. O amor. A gente não está no papel de doutrinador para condenar ninguém.
seja ele um suicida, seja ele um agressor das leis, a gente está ali para apresentar amor. A lei de Deus, a lei de amor. O caminho do amor. Então, toda doutrinação precisa estar revestida desse sentimento. Porque toda alma que chega, que bate a porta, ela está querendo esse caminho, ou não. Mas alguém está querendo por ele, está intercedendo por ele, para atenuar e aliviar a sua dor. Né? Então, é isso. A lei se responsabiliza pelo processo. Quanto tempo a ferida vai ser sarada, não está no nosso alcance compreender. Mas a gente está... mas não está mais, né? Já vai se libertando, a gente tem que tirá-lo daquele pensamento, a gente tem que entender, fazê-lo compreender que aquilo passou, que aquilo já faz parte do passado. A gente não pode permanecer cristalizado nas nossas dores. Porque quando Jesus nos ensina que é colocar a mão na charrua e não olhe para trás, é que todos nós já cometemos equívocos. Todos nós já erramos. Então é sempre para frente e para o alto. Então pode estar voltando. A gente adora a história do mais, né? Não tem essa história do mais. A gente teve uma crise conjugal. Brigou com a esposa, brigou com o marido, brigou com o familiar, brigou, sei lá. Aí quando chega depois de 2 meses, a gente está numa boa, na paz, no almoço de domingo, do sábado, da sexta-feira, qualquer dia, café da manhã, sei lá, qualquer hora. Aí está ali, aí não sei o que, está tudo bem hoje, mas o quê? Mas você, não sei quanto tempo atrás, você foi lá e abriu a ferida. A ferida que já estava querendo sarar. Já estava querendo sarar. A gente não pode ficar requentando, ruminando a dor. A gente engoliu, mas volta. Engoliu, não engoliu. Fica ali, ruminando. Não pode. A gente tem que se libertar disso. Olha para frente, esqueça. Então, um suicida, qualquer pessoa que cometeu um crime, é a mesma coisa. Ei, ficou para trás. Bote a mão na charrua e não olhe para trás. Você errou, eu também errei. Mas o Cristo nos apresentou o caminho da luz e da paz e da harmonia. Para frente. Vamos olhar para frente. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Olha para frente. Né? A completa felicidade prende-se à perfeição. Isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. É da lei. Toda imperfeição é causa de sofrimento e privação de gozo. E toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. O positivo e o negativo. Acumula de um jeito ou acumula de outro. Né? Quanto mais coisas boas você acumula, mais felicidade você vai ter. Quanto mais coisas ruins você guarda, mais coisas ruins você vai colher. Né? Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. É a lei da consequência, causa e efeito. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta luz, colhe uma claridade enorme. Não é isso? Porque é da consequência da lei. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, a das qualidades. É da lei. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau, que não tenham consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações o começo do progresso. Qualquer coisa é sinal de avanço. Você já vê uma brecha de luz, é por ali que a luz vai penetrar. Né? Se tem uma escuridão plena, é porque a luz não conseguiu penetrar. Se uma brecha, uma fresta se abre, a luz penetra. Né? Então, muitas vezes, as almas petrificadas no mal, se achar uma brecha, a luz penetra. E é capaz de regenerar aquele coração.
Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á nas seguintes, ou seguintes, porque toda a existência são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar pela segunda vez. Fez, paga. Ou à vista, ou parcelado. Né? Depende da condição de cada um. Né? A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes que for cometido. Varia da gravidade que se cometeu. Né? Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta, toda punição, terá recompensa, todo ato meritório segundo o seu valor. Toda falta terá punição e todo ato meritório terá recompensa. É a lei. A gente não vai escapar disso. Né? O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo, aquilo que a gente conversava, para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Né? Então, todas as vezes que a gente estiver convivendo com algo que a gente fica pensando que não merecia, provavelmente a gente está reparando. A gente está reparando algo que a gente, em algum momento da nossa existência, a gente feriu a lei de Deus. Né? O quê? Perdoei, mas não quer conviver. Então, veja, isso é um primeiro passo, né, Rita? Que, na verdade, é aquela história. Eu perdoei, superei, mas não quero conviver, não quero a sua presença perto de mim. Aquela presença ainda lhe incomoda. É porque você ainda está machucado. É porque você ainda não foi capaz de sublimar. Né? Porque se aquela presença ainda lhe incomoda, pode despertar o homem velho que ainda habita dentro de você. Não, é ainda um estágio que você está em evolução. A gente ainda não perdoa, pai. Eles não sabem o que fazem. A gente não chegou nesse patamar ainda. Né? A gente convive com restrições. A gente convive com a face que simula que está tudo bem. Mas no íntimo a gente fica se castigando. Eu não gosto desse sujeito. Eu não gosto dessa sujeita. Eu convivo porque eu tenho essa receita de tomar 3 vezes por dia, mas eu não gosto. Amarga, dói, incomoda e eu não gosto. Mas eu vou fazer o quê? Mas você já está ali engolindo. É o remédio que a gente tomava quando era pequeno e que engolia. Não gostava, era amargo, mas era para o nosso bem. A gente ainda é espírito imperfeito. Não tem ninguém aqui que ainda não conviva dessa forma. Que não conviva com naturalidade, que conviva com naturalidade. A gente é imperfeito. A gente engole e fica assim, mas, puxa vida, eu tenho que conviver com essa alma, mas isso é uma alma. Porque há uma relação ali. Xavier disse: perdão não afasta a necessidade de vigilância. Sim. Assim como o amor não precisa de verdade. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, outra coisa, Carlos, é o seguinte. Por exemplo, tem almas que convivem com você que pode ser até que ela não tenha lhe ferido, nem você ferido a ela.
mas ela tem uma vibração diferente da sua. E só aquela vibração ser diferente da sua lhe incomoda. Porque bate em você e incomoda. Você tem uma faixa de frequência e de vibração. Você tem uma faixa de simpatia. Eu olho para Carlos olha para mim, a gente tem um rapport, a gente troca uma energia, que eu gosto dele, ele gosta de mim, e a gente tem uma vibração tranquila, boa, agradável. A gente olha para a Sônia, tranquila, tem uma relação tranquila, não tem problema nenhum. Mas tem gente que não gosta de você. E quando você olha para a pessoa e convive com a pessoa, você sente um espinho no olhar. Você sente a punhalada, a facada na presença. Não é dito, não é falado, mas é externado. A onda vibratória bate em você. E a gente não diz, eu não bato com essa pessoa. Não diz. A pessoa não bate. Você convive, você está ali todo dia, toda hora, no ambiente de trabalho, mas não diz assim, meu santo não bate com o seu. Não tem essa história que acaba de dizer, né? Então é isso. É a vibração. É a vibração. E quantas vezes na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente não é obrigado a conviver. E o bom é quando é todo dia, porque é um membro da família. Acorda e dorme junto com você. Mas é um exercício. É o mesmo de Jesus com o Tiago menor. Vai passar, meu irmão. Segure, suporte, que amanhã você está dando esse testemunho. Né? E quem tem mais é a obrigação de fazer o quê? Quem tem mais, dá mais. A gente, tendo mais, a gente vai ter que dar mais. O perdão é esperado de quem? É daquele que conhece o Cristo ou do que não conhece o Cristo? Né? Sim. Tudo passa. Vai passar. Tudo passa. Celina manda a mensagem, tudo passa. É isso. Então é a passagem do apóstolo Bartolomeu, era conhecido como o apóstolo triste. E uma vez ele estava triste, Jesus chega para ele e fala, Bartolomeu, por que você está triste? É porque minha família não me aceita, meus sócios não me compreendem, porque eu abandonei tudo, eu deixei tudo para lhe seguir. Aí Jesus vira para Bartolomeu e diz, ô Bartolomeu, quem é que conhece Jesus? Você ou sua família? Esse eu. Então, quem conhece Jesus já está um passo adiante. A gente tem que compreender os outros, né? Então, às vezes é difícil você conviver com isso, mas é necessário. Então, o arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reparação, da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofrerá mais tempo. Se você ficar arrependido muito tempo, você vai sofrer muito mais tempo, né? Então, até que os últimos vestígios da falta desapareçam. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que lhe são consequentes. Expiar em relação a algum ato que você cometeu contra as leis de Deus do passado. Sofrimentos físicos e morais. Seja na vida atual, seja na vida futura, espiritual após a morte. Ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. A gente está aí em muitos quadros, né? Fazer o bem a quem havia feito mal. É aquela história. Mãe, ao abraçar teu filho, problema, lembra-te, uma de nós duas é culpada. Então, é por aí. Quem não repara os seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar reconhecimento, fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. É aquela história do cara que encontra com a mulher, naquele tempo que tinha novela, chega em casa, aquele casamento morno, né?
O cara chega em casa, aquele casamento morno, a mulher vendo novela, o cara do bar com os amigos, chega 8h30, 9 horas da noite, na novela das 8, né? Naquela hora. Ele chegava em casa, a mulher vendo novela, ele trouxe um ramalhete de rosas. Ô, meu amor, trouxe um buquê de rosas. A mulher olha e fala, o que é que você quer? Né? Não, nada. Aí, na outro dia, chegou em casa com a caixa de chocolate. Ia, esse santo que é reza, né? No outro dia, trouxe um vestido. Aí a mulher não aguentou mais. Senta aí que eu quero conversar com você. Que história é essa? Que você vive frio comigo, indiferente, e agora está trazendo presente todo dia. Que história é essa? O que foi que você fez? Diga logo qual foi o seu pecado, porque essas coisas não são normais. Aí eu falei, não, é que eu estou assistindo umas palestras da Casa Espírita e o cara lá disse que se a gente nessa encarnação não resolveu o que a gente já resolveu, a gente na outra vai ter que vir junto. Então, como eu já estou com muito mais tempo de você nessa encarnação, eu quero me livrar de você de uma vez. Eu não quero... Então, acabou com o presente, né? Mas a gente tinha que resolver aquela coisa, tinha que se conciliar com o seu adversário enquanto estivesse a caminho com ele, né? Então, é por aí. A reparação é isso, é reparar o mal que a gente tenha feito, né? Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado. Isto é, tornando-se humilde se tem sido orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se foi egoísta, benigno se tem sido perverso, laborioso se tem sido ocioso, útil se tem sido inútil, frugal se tem sido intemperante, trocando, em suma, por bons os maus exemplos perpetrados. E, desse modo, progride o espírito, aproveitando-se o próprio passado. Né? Então, é aquela história, é substituir os defeitos por virtudes. É simples assim. Né? Essa é a transformação. Esse é o sentido da definição de que conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Isso é transformação moral. Pelos impulsos que empreende para domar as suas más inclinações. Né? Esse aqui é o sentido de domar o homem velho que habita dentro de cada um de nós, de substituir os defeitos por virtudes, transformando-se moralmente. É assim que a gente deve se conhecer, a gente deve se descobrir, sendo hoje melhor do que foi ontem, e sendo amanhã melhor do que é hoje. Né? Então, essa é a lei de causa e efeito. O ser humano tem livre-arbítrio para construir seu destino, em decorrência das liberdades do nível evolutivo em que se encontra. O espírito faz escolhas acertadas ou equivocadas. Os erros ou equívocos cometidos são reparados ao longo de encarnações sucessivas. Os processos de reparação e os novos aprendizados são definidos no planejamento encarnatório. O indivíduo pode, quando reencarnado, ignorar o que foi planejado. A gente pode desistir de alguma coisa que a gente planejou, a gente vai adiar. A gente não está suportando. Eu teria que passar. Mas, às vezes, não, eu me separei para que não te aconteça algo pior. A gente não tem que condenar alguém que evitou um mal maior. Se não está dando para suportar, se não está dando para viver, tudo bem, vamos seguir adiante. Não deu para suportar, a gente adia. Se não deu para suportar, a gente adia. Né? A gente não vai condenar ninguém. A gente não vai viver em culpa. A gente não vai viver martirizado para evitar um mal maior. É uma condição que a gente tem. A gente replanejar a trajetória do nosso caminho. Né? Neste sentido, a manifestação de lei de causa e efeito, em cada período reencarnatório, representa a escolha de provas definidas e aceitas pelo reencarnante. E tais provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se delas o espírito triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem de recomeçar. Mesmo que o espírito encarnado não recorde os erros cometidos ou as determinações do planejamento reencarnatório. Ensina Kardec que o esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhoria do espírito, porque mesmo não se lembrando delas com precisão, o fato de as ter conhecido na erraticidade e o desejo de repará-las o guia por intuição e lhe dá o pensamento de resistir ao mal. Basta estudar a si mesmo e julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Se a gente quer saber quem foi,
só é olhar para o nosso comportamento, para as nossas tendências. A gente vê o espírito que nós somos, né? A natureza das vicissitudes e das provas que sofremos também nos pode esclarecer o que fomos e o que fizemos. Do mesmo modo que neste mundo julgamos os atos de um culpado pelo castigo que inflige a lei. A gente, quando vê determinadas pessoas andando na rua e vivendo de uma determinada maneira, a gente tem ideia de que quem são aquelas almas e de que crimes cometeram para as leis de Deus. Não há punição de Deus, há resposta às leis definitivas, né? A reparação das faltas acionadas pela lei de causa e efeito, segundo a interpretação espírita, não se manifesta como única escolha ou como uma camisa de força das provações. O ser humano já revela possuir algum entendimento da lei de Deus. Pode perfeitamente optar por quitar suas dívidas pelo exercício da lei de amor, pois, como nos orienta o apóstolo Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. E, para concluir, ele traz aqui a historinha desse espírito aqui, Hilário Silva, que eu vou resumir para vocês, que é nesse livro A Vida Escreve, era esse cidadão chamado Saturnino Pereira, que era uma alma boa. Saturnino Pereira era, francamente, um dos melhores homens. Pessoa de bem, da vida, falava com todo mundo, atendia todo mundo, era solícito, era útil, fazia todo o bem que fosse possível, né? E um dia, trabalhando, ele foi visto de mão a sangrar, junto à máquina de que era condutor. Todas as atenções se voltaram para ele, entre o pasmo e a amargura. Saturnino ferido, logo Saturnino, um amigo de todos, né? Seus colegas de fábrica rasgaram peças de roupa a fim de estancar o sangue e correr a bica de que estava na mão, sangrando, né? O chefe da tecelagem, solícito, conduziu no automóvel, internando de pronto e magnífico hospital. Operação feliz, o cirurgião informou sorrindo. Felizmente, nosso amigo perderá simplesmente o polegar. Todo o braço está ferido, traumatizado, mas será reconstituído em breve tempo, né? E longe desse quadro, porém, o caso merecia apontamentos diversos. Por que um desastre desse com um homem tão bom? Fulano é tão bom, por que foi cometido por uma situação dessa, né? Tenho visto tantas mãos criminosas saírem ilesas, até mesmo de aviões projetados aos solos, e justamente Saturnino, que nos ajuda a todos, vem a ser vítima, comentava um amigo, né? Devemos ajudar Saturnino, cortizemos para ajudá-lo. Mas também não faltou quem dissesse: que é que adianta a religião? Tão bem observada. Saturnino é espírita convicto e leva a sério seu ideal. Vive para os outros, na caridade. É um herói anônimo. Por que o infausto acontecimento? Expressava-se o colega materialista, né? E à tarde, quando o acidentado apareceu muito pálido, com o braço direito em tipóia, carinho e respeito rodearam por todos os lados. Saturnino agradeceu a generosidade de que fora objeto, sorriu resignado, proferiu algumas palavras de agradecimento, contudo estava triste, né? À noite, em companhia da esposa, compareceu à reunião habitual do templo espírita que frequentava. Sessão íntima, apenas 10 pessoas habituadas ao trato com os sofredores, consagrado ao serviço da prece, o operário em sua cadeira humilde esperava o encerramento, quando Macário, o orientador espiritual das tarefas, após traçar diretrizes, dirigiu-se a ele bondoso. Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia, toda vez que nos apresentamos em condições para o desagravo. Você hoje demonstra indescritível abatimento, entretanto não tem motivo. Quando você se preparava ao mergulho do berço terrestre, planejamento encarnatório, programou a excursão presente, excursão de trabalho de reajuste, reparação, né? Acontece, porém, que formulou uma sentença contra você mesmo. Fez uma pausa e prosseguiu. Há 80 anos, era poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direto no engenho rústico. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, arrependido, né? A culpa, arrependido, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração.
por muito tempo, muito tempo. Ou seja, numa encarnação pretérita, ele pegou um empregado e botou no braço de moer cana. E arrependeu-se disso. E pediu, numa nova encarnação, uma reparação. Né? E continuou. E você implorou existência humilde, em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Ele implorou para perder o braço todo, mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem, aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando, lutando. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado, em definitivo, por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas perdeu um só dedo. Regozije-se, meu amigo. Ou seja, era para perder o braço todo. Perdeu o dedo, né? Então, fique feliz. Você está pagando em amor seu empenho e a justiça. De cabeça baixa, Saturnino derrama as grossas lágrimas de conforto, de apaziguamento e de alegria. Na manhã seguinte, mostrando-se de rosto amável, sorrindo, compareceu pontual ao serviço. E o fiscal do relógio lhe estranhasse o procedimento, quando o médico licenciara por 30 dias, respondeu simplesmente: o senhor está enganado, não estou doente, fui apenas acidentado e posso servir para alguma coisa. E caminhando fábrica dentro, falou alto, como se todos devessem ouvi-lo, graças a Deus. Então, aqui é o arrependimento e a expiação. Está faltando a reparação. Ele, em algum momento, vai ter que se reencontrar com este empregado que ele cortou o braço para reparar. Ele vai ter que servir a ele também. Estão entendendo o que é o mecanismo da lei de causa e efeito, meus irmãos? É isso. Simples assim. A justiça divina sempre presente, diretamente relacionada à lei de causa e efeito, respeito e igualdade a todos os cidadãos. O objetivo é manter a ordem social através da preservação dos direitos. Segundo Aristóteles, o conteúdo das leis é a justiça. O principal fundamento da justiça é a igualdade. Justiça distributiva e corretiva. Relações entre sociedade e seus membros, né? Relações dos membros entre si. Deus quer o bem de todos os seus filhos? Sim, Deus é amor. Jesus sintetizou o conceito de justiça divina ao proferir: fazeis aos homens o que gostaria que eles fizessem a você, né? Pois é nisto que consiste a lei e os profetas. O objetivo é a melhoria espiritual, é o amor, a justiça, a misericórdia. E para concluir, a lei de causa e efeito é lícito, é sabido por todos que ninguém escapa dessa lei. E é importante sempre a gente considerar que nessa caminhada a gente considere o perdão das ofensas, né? Jesus nos conclama dizendo: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. E para concluir, perguntaram ao sábio o que é o perdão. E ele respondeu: é a fragrância que sai das flores quando são esmagadas, né? Então, é isso, meus irmãos. A gente não escapa da lei e o perdão é essa fragrância que sai das flores quando são esmagadas. A beleza da flor, né? É isso aí. Vamos embora. É como diz a história, siga adiante, né? De passo em passo, um espinho, uma caminhada, uma poesia que dentro, não me lembro como é, mas depois eu digo. De passo em passo, de légua em légua, um espinho, e de légua em légua uma flor, né? É um negócio desse aí. Mas é isso, meus irmãos. Perdão é a fragrância que sai das flores quando são esmagadas, né? Então, que seja o perdão, o perfume que brota de nossa alma nesse caminho de evolução que todos nós estamos fazendo. E que ninguém escapa à lei de causa e efeito. Estamos aqui respondendo a elas, né? Ninguém escapa. Que Jesus nos abençoe. Vamos encerrar por aqui, que hoje foi até mais longo do que o usual. Mas a gente precisa concluir, né?